É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração, encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, para que pudéssemos estar mais uma vez reunidos nesta sala de oração, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Nós estamos reunidos e unidos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E tenho certeza de que o Senhor tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas, apesar do frio que está fazendo, apesar de às vezes nós acharmos que não vamos conseguir continuar na nossa caminhada, não vamos conseguir continuar servindo ao nosso Deus, mas o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e com certeza é Ele que faz grandes coisas na nossa vida e Ele vai continuar fazendo para a honra e glória do seu santo nome. Então, creia no milagre, creia no poder desse Deus maravilhoso e poderoso que nunca falhou e jamais vai falhar. Tudo neste mundo pode passar, tudo neste mundo vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Ela se cumpre em todos os momentos, ela se cumpre de todas as maneiras. Então, vamos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus misericordioso e com certeza nós vamos vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer peleja para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença e unidos pela fé no teu santo nome. Meu Deus, eu te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, pelo teu grande poder, pela tua infinita bondade e misericórdia para com cada um de nós. Abençoa, meu Pai, os lares, as famílias que estão conosco, meu Pai, neste momento, aqueles que vão entrar mais tarde, alguns que só vão estar participando no decorrer do dia porque fazem uso de medicação ou então estão em outros países cujo fuso horário é diferente. Então, Senhor, que a bênção do Senhor que está sobre nós esteja também sobre eles, que nada falte para eles, que o Senhor venha suprir cada uma de suas necessidades e conceder a bênção e a vitória de cada um necessita para a glória do teu santo nome. Abençoa, meu Deus e meu Pai, todo o teu povo na terra. Abençoa a tua igreja, comprada com teu sangue no Calvário, e dai vitória àqueles que estão em luta, em tribulação, e àqueles que estão passando pelas tribulações. Manifesta-te, ó Deus, na vida de cada um, e conceda a bênção e conceda a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Opera de uma maneira toda especial na vida daqueles que estão comigo neste propósito, aqueles que estão comigo desde 2020, alguns que entraram em 2021, 22, 23 e agora 2025, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa na vida de cada um deles e conceder a eles a bênção, a vitória que só o Senhor pode dar. Abençoa, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão hospitalizados, visita cada um deles, visita também os encarcerados, toca naqueles, meu Pai, que estão sofrendo a dor da perda. Meu Deus, consola o coração, meu Pai, dos teus servos, dai forças para que eles possam vencer toda esta situação para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda o teu povo, meu Pai, ajuda a tua igreja, fortalece cada um na tua presença e conceda a bênção e a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus, eu peço uma bênção especial para a família da irmã Sandra, que o Senhor possa consolar, Senhor, a nossa irmã Simone e também o seu esposo, os seus filhos. Meu Deus, ajuda eles a vencer
toda dor pelo teu grande poder. Deus eterno, só tu sabes o que é a dor da perda, só o Senhor conhece. Por isso eu te peço que dê forças, que dê graça e ajuda os teus servos e as tuas servas a vencer pelo teu grande poder, Senhor. Toma conta, meu Pai amado, do filhinho da tua serva que ficou. Guarda e proteja, dá livramento em todos os sentidos e em todas as áreas. Eu peço, meu Pai, uma bênção especial para aquela família, Pai. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu te peço que abençoe cada lar, cada família que está comigo neste propósito. Que o Senhor faça uma grande obra e opera na vida, no lar e na família de cada um, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Que possamos continuar olhando somente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. A palavra do Senhor diz que os dias são maus e nós estamos vendo cada dia se tornando pior. Mas nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele tem uma resposta para cada situação e Ele sabe todas as coisas e com certeza Ele vai estar fazendo uma grande obra no meio do seu povo, uma grande obra na vida daqueles que o buscarem de todo o seu coração. Glória a Deus, que Deus te abençoe, você que está conosco nesta noite, apesar do frio, nós olhando assim a situação, dá impressão que a gente não vai conseguir, de tão frio que está, mas o Senhor é aquele que nos aquece, é aquele que nos ajuda. E nós vamos estar também orando por aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, que o Senhor possa enviar ali os seus anjos sem asas, né? Eu sempre digo que o Senhor usa também anjos sem asas para que possa socorrer o aflito, o necessitado, para que possa ajudar aqueles que estão sofrendo. E eu creio que nesta noite o Senhor também está enviando seus anjos para ajudar aqueles que estão necessitando de um socorro especial, de uma ajuda especial. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos diz assim, no capítulo 13, o versículo 11, diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. A palavra de Deus no versículo 10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E é o que mais está faltando no mundo, o amor. Hoje em dia, tudo gira em torno do interesse próprio. Então, o amor cada dia está se esfriando mais. E a gente não tem visto as pessoas agirem na vida umas das outras por amor. Nós não temos visto as pessoas fazerem alguma coisa em benefício uns dos outros
por amor, mas sim por interesse. Que Deus tenha misericórdia. Porque a palavra diz aqui: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo ele já profetizava acerca do tempo, e ele disse que ele dizia tudo aquilo porque ele conhecia o tempo, ele estava sabendo que tempo é que ele estava vivendo. E depois ele diz: já é hora de despertarmos do sono. Glória a Deus. Que tipo de sono Paulo estava se referindo? Com certeza que não é o sono comum, não é o sono que dormimos no decorrer da noite ou o cochilo que tiramos no decorrer do dia quando podemos. Mas Paulo estava se referindo a um sono que com certeza tem acontecido na vida de muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Semelhante ao sono daquelas 10 virgens, que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que o Senhor Jesus, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou nécias. Então a palavra de Deus diz que elas se prepararam para a festa de casamento. Eram 10 virgens, cada uma se preparou para participar da festa de casamento. Estavam aguardando a chegada do noivo. Mas a palavra de Deus diz que todas dormiram. Todas dormiram. E todas levaram uma lâmpada. E a palavra de Deus diz que quando foi à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. E todas se despertaram, se levantaram. E as prudentes e as que levaram azeite consigo, além do azeite que estava nas lâmpadas, elas se levantaram e foram preparar suas lâmpadas. Todas as lâmpadas tinham se apagado. Então elas se levantaram rapidinho para preparar suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. Mas as loucas não levaram azeite consigo. Elas só levaram azeite nas suas lâmpadas. E quando elas se levantaram e foram preparar as suas lâmpadas, então elas viram que não tinha azeite. Então elas pediram para as prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite. E as prudentes disseram: não podemos dar, porque senão vai faltar para nós. Vai aos lugares que vende o azeite e compre para vocês. E a palavra de Deus diz que enquanto elas foram, o noivo chegou e as prudentes entraram com ele para a festa de casamento. E as loucas ficaram. E elas começaram a bater na porta: Senhor, abra-nos a porta. E o Senhor disse: na verdade vos digo que eu não vos conheço. Glória a Deus. Todas dormiram. Todas cochilaram. Pegaram no sono. Mas o noivo voltou. O noivo chegou. E quando o noivo chegou, aquelas que estavam com as suas lâmpadas acesas, elas entraram com eles para a festa de casamento. E as demais ficaram. Não conseguiram entrar, não conseguiram participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E Paulo disse: é hora
de nos despertarmos do sono. Se aquelas 5 virgens, que eram as 5 virgens nécias ou loucas, se elas tivessem se acordado um pouco mais cedo e verificassem as suas lâmpadas e vissem que não tinha azeite, quem sabe daria tempo delas ter ido comprar o azeite antes do noivo chegar. Mas elas dormiram tranquilas, sendo que elas tinham azeite só na lâmpada. Elas não tinham reserva de azeite, enquanto que as prudentes levaram consigo uma reserva de azeite. Por isso elas conseguiram entrar. Porque quando ouviu-se o grito, aí vem o noivo, todas se levantaram correndo, cada uma procurando preparar a sua lâmpada. E aí foi que as loucas perceberam que elas não tinham levado reserva de azeite. E enquanto elas foram comprá-lo, o noivo chegou. O noivo entrou com aquelas que estavam preparadas, com as lâmpadas acesas, e as loucas ficaram. E não puderam entrar na festa, não puderam entrar na festa de casamento. Então, é tempo de nos despertarmos do sono, porque naquele dia, quando o Senhor voltar para buscar o seu povo, muitos vão estar dormindo. O sono da negligência, porque não fizeram caso de não se interessarem em guardar a palavra de Deus e obedecer. Porque o Senhor manda não só sermos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, o que aconteceu é que elas não vigiaram. Jesus disse: vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar. Aqueles que trabalham como vigia, eles não podem dormir. Enquanto todo mundo está dormindo, eles estão acordados, porque eles têm que vigiar, eles têm que tomar conta da casa, tomar conta do patrimônio, porque eles foram contratados para isso. E o que acontece é que, infelizmente, nós temos observado uma sonolência no meio do povo de Deus, uma sonolência com respeito à volta de Jesus Cristo, uma sonolência com respeito à preparação para este dia, para o dia da volta do Senhor, que será o dia de vitória para todos aqueles que estiverem preparados e o dia de derrota para aqueles que não se prepararam, para aqueles que se descuidaram, para aqueles que não vigiaram. Será o dia mais triste da vida deles. E para aqueles que estiverem preparados, será o dia mais feliz da vida deles. Porque vão participar das bodas do Cordeiro. Por isso Paulo diz aqui: isto digo conhecendo o tempo. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo já nos mostra que estamos vivendo o princípio de dores. A palavra do Senhor está se cumprindo na face de toda a terra. Quando Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, coisas espantosas iriam acontecer na terra. O amor se esfriaria. E o que é que nós estamos vendo acontecer hoje? O que é que estamos vendo acontecer nesse tempo que estamos vivendo agora? A palavra de Deus de Mateus 24 está se cumprindo. Então é tempo de nos despertarmos do sono. É tempo de nos despertarmos do sono.
Que não é o sono que nós dormimos para descansar o nosso corpo do nosso dia a dia, mas sim o sono espiritual. O sono da indiferença para com as coisas de Deus. É tempo de nos despertarmos. Não há tempo para ficarmos dormindo, sem fazer a obra de Deus na terra, sem cumprir o chamado de Jesus Cristo. Não o chamado, mas a ordem. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra de Deus está se cumprindo. E nós temos que obedecer o ID de Jesus, temos que levar esta palavra. A igreja tem essa responsabilidade dada pelo Senhor, a mesma que Ele deu para os seus discípulos. É obrigação da igreja, é responsabilidade da igreja pregar este evangelho, pregar esta palavra a toda criatura, a todo ser humano, independente de raça, independente de cor, independente de situação financeira, independente do grau de cultura da pessoa, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus tem que ser pregada a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Glória a Deus. Então Paulo disse, olha, é hora de despertarmos do sono. Eu sei que nesse horário em que eu estou aqui transmitindo esta live, tem muita gente que já está dormindo faz tempo, mas está descansando o seu corpo físico. Mas existem muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Não estão se preocupando com a salvação de sua alma. Alguns nem sabem que tem uma alma. Alguns nem sabem. Sendo que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Mas alguns acham que só o corpo é que importa. Mas o corpo vai voltar para o pó, porque pó vai se tornar pó. Mas nós temos uma alma vivente, nós temos um espírito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo disse, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E aí ele diz no versículo 12, a noite é passada e o dia é chegado. Glória a Deus. A noite já passou e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos rejeitar as obras das trevas. Tudo que é das trevas, vamos rejeitar. Porque Jesus é luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que veio a este mundo. Porque este mundo jazia em trevas. Isaías escreveu lá no capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas regiões da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus! Por esta luz que resplandece ainda hoje nas trevas. Esta luz que se chama Jesus Cristo. Que quer resplandecer na sua vida, que quer resplandecer na sua casa, na sua família. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Ainda que o adversário esteja agindo dentro da tua casa.
esteja agindo na sua família, querendo destruir sua casa, destruir sua família, destruir tudo aquilo que você possui, chame por Jesus Cristo, porque Ele é a luz. E quando Ele entrar na sua casa, as trevas vão ter que sair. E Ele vai passar a reinar na sua casa, reinar na sua vida, na vida de toda a sua família. Glória a Deus. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. A gente observa a situação do mundo em que vivemos. Toda festa que as pessoas fazem precisa ter bebida. As pessoas que não conhecem o grande amor de Jesus Cristo, toda festa que fazem, primeira coisa que compram são as bebidas fortes. Porque através da bebida forte é que elas vão sentir alegria. É por um pouco de tempo, elas vão se alegrar, elas vão se divertir, elas não vão nem medir as consequências dos seus divertimentos. Quando passar a festa é que vai ver o estrago. A palavra de Deus nos fala na carta de Paulo aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os servos de Deus, para se alegrar, não precisam se embriagar. Os servos de Deus, para se alegrar, não precisam de bebida forte. Porque o Senhor, a presença do Senhor já nos alegra. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós observamos aqueles que se dizem servos de Deus, que para realizar uma festa precisa de bebida forte, precisa se embriagar, está faltando ali a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque se um cristão que é servo de Deus, cheio do Espírito Santo, precisa se embriagar para se alegrar, então o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida dele? Porque a presença de Deus, só a presença de Deus na nossa vida nos alegra. Ainda que a gente não tenha motivo para se alegrar, mas o Senhor sempre será o motivo da nossa alegria. Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E eu fico muito triste quando eu vejo algumas festas que são realizadas por servos de Deus, que têm responsabilidades grandes perante o ministério, perante Deus. E as festas deles geralmente são regadas com bebidas fortes, para se alegrar. Então, com certeza está faltando a presença de Deus. Porque o dia que um cristão precisa de bebida forte para se alegrar, é porque está faltando a presença de Deus na vida dele. Porque se Jesus habita em nós, a alegria também habita em nós. Porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. E onde não está a presença do Senhor, então não vai ter também alegria. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre. Que Deus nos guarde desta situação tão terrível que tem acontecido na face de toda a terra, na vida daqueles que se dizem servos de Deus.
Coisa triste. Quando a gente percebe que as pessoas precisam ficar embriagadas com bebida forte para se alegrar, sendo conhecedoras da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas o nosso Deus que é bondoso, que é maravilhoso, Ele que garante a nossa vitória, Ele que nos liberta, Ele que nos transforma. E Ele que vai, com certeza, transformar cada vida, para que no dia glorioso da sua vinda, nós não venhamos a ser pego de surpresa, porque a palavra de Deus diz que naquele dia muitos vão ser pegos de surpresa, que não vão estar esperando a volta do Senhor. E o Senhor vai voltar e vai encontrar muita gente desapercebido. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde e Deus nos dê forças para que a gente possa viver neste mundo uma vida de bênção, uma vida de vitória e além dessa terra viver uma vida eterna com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Mas Paulo disse, olha, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que mais a gente vê nas festas é as pessoas se embebedarem e depois por qualquer coisa partem para a briga. E da briga já começa também a surgir as mortes. Isso acontece geralmente quando o ser humano se deixa levar pelas bebidas fortes. Mas Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. E só Ele pode libertar o ser humano de todas essas coisas, só Ele pode transformar a vida do ser humano. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus dê graça à sua igreja para viver neste mundo uma vida voltada inteiramente para Ele, para vivermos fazendo a sua vontade, para que um dia possamos entrar na Cidade Santa pelas portas. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, creia na fidelidade e na bondade de Deus. E vamos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, sabendo que é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a vitória para cada um de nós. Ele é a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de que quando o Senhor voltar nos ache dormindo. Dormindo o sono da indiferença para com a sua vinda, o sono da negligência, o sono da desobediência. Mas que possamos estar acordados espiritualmente e prontos
para subir com o Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa permanecer firme até o dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Esteja preparado, esteja se preparando, renunciando àquilo que você sabe que não edifica, aquilo que você sabe que não é de Deus, e procurando ter uma vida dedicada a esse Deus vivo, a esse Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. E tenha certeza que Deus ele tem muito mais para nos dar, se nós permanecermos fiéis à sua palavra, se nós permanecermos firmes na sua presença. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, a você, a sua casa e a sua família. Louvado seja Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Missionária Lenise, olha, não é mais esse, não é mais Ore Comigo, eu sempre erro nessa parte, mas é Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as noites a partir das 0h e você é o nosso convidado especial. E além de você, nós convidamos também a você para... Nós pedimos para você convidar também seus amigos, seus parentes, seus conhecidos para que também se inscreva no nosso canal. E se inscrevendo, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo e notificando também aos seus conhecidos, aos seus amigos, para que eles possam estar participando juntamente conosco. E eu creio que Deus tem uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus Cristo. Você pode também escrever no nosso WhatsApp seu pedido de oração. Eu quero só avisar que os cadernos que nós tínhamos, que nós deixávamos aqui sobre a mesa, que estava o nome de todas as pessoas, desde que nós começamos essa live em 2020, esses cadernos nós já separamos para queimar, porque eu disse para os irmãos que assim que passasse, né, a pandemia, nós íamos queimar esses pedidos de oração. Então, nós estamos aguardando um dia da semana para irmos ao monte queimar esses pedidos. E nós estamos pedindo para que vocês que precisam da nossa oração, que vocês coloquem seus pedidos de oração no nosso WhatsApp e nós vamos transferir o seu pedido de oração para primeiro essa caderneta, depois para um caderno, que é o caderno que nós vamos estar orando, e também os seus pedidos que já estão nessa caderneta vão estar também sendo apresentados ao Senhor durante a transmissão da live e também pela madrugada, quando eu estiver orando, e quando eu for também orar pela manhã, estarei apresentando os pedidos de oração. Glória a Deus. E você que receber a bênção da parte de Deus, não se esqueça de testemunhar. Não se esqueça de avisar para nós. Olha, o Senhor abençoou. Eu recebi a bênção, o Senhor me deu vitória. Nós queremos saber se o Senhor está operando, né, na sua vida, se o Senhor está operando na sua casa, está operando na sua família através da nossa oração. Porque a palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E nós não estamos aqui em vão, a essa hora da noite, com esse frio. Imagine se estamos aqui em vão. Com certeza que não. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Estamos aqui orando, né? Juntamente com vocês. Porque vocês também oram. Graças a Deus que vocês também oram junto com a gente. E a obra quem vai estar fazendo é o Espírito Santo.
Glória a Deus, na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, creia no poder desse Deus, creia na sua fidelidade e na sua bondade, tenha certeza de que ainda esta noite Ele tem bênçãos especiais para a sua vida. É só você crer, é só você confiar e aguardar as bênçãos e a vitória que só o Senhor pode dar. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. E graças a Deus que a filha da irmã Nena, que estava internada, graças a Deus ela já teve alta. A irmã Nena me ligou hoje avisando que ela já está em casa, para a glória de Deus. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor tem feito grandes coisas. E com certeza Ele vai fazer grandes coisas cada dia na vida da filha da irmã Nena e na vida da irmã Nena e toda a sua família. E também o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas na vida e no meio do seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos continuar com a nossa transmissão. Você pode estar se comunicando, pedindo a sua oração, que daqui a pouco nós vamos fazer a última oração da noite. O chá que estava quente não está mais, está gelado. E o frio aqui dentro está grande, tá? E nesta oração nós vamos incluir os países que estão em guerra, os países que estão vivendo momentos difíceis por causa da guerra, as pessoas que perderam seus entes queridos e aqueles que estão passando fome ali em Gaza. Nós vamos clamar ao Senhor por eles, que é o que nós podemos fazer. E pedir que o Senhor coloque a mão sobre aquela situação, que Ele faça cessar essas guerras pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia. E eu tenho certeza que quando nós clamamos, quando a igreja do Senhor clama, o Senhor ouve, o Senhor responde. A igreja tem uma grande responsabilidade de interceder por aqueles que precisam. Mesmo que a gente esteja em apenas um grupo de pessoas, mas o Senhor ouve e responde a nossa oração. Porque Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando. Com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas para a honra e glória do seu santo nome. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Glória a Deus. E assim você vai nos ajudar a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Sala de oração missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E você pode também participar durante o dia. Graças a Deus que tem pessoas que participam de madrugada, participam durante o dia. Tem pessoas que trabalham durante a noite, participam durante o dia. Alguns que dormem à noite porque fazem uso de medicação, mas durante o dia participam e oram junto com a gente. Graças a Deus. É uma corrente de oração do dia inteiro, o tempo todo, às 24 horas. Tem gente orando junto comigo. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós oramos, o céu se abre. E o Senhor, com certeza, faz coisas grandes para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus. Nós vamos continuar orando pelos pedidos de oração que estão aqui. E você que precisa de um pedido especial, você que tem um pedido especial de oração,
É só você colocar no nosso WhatsApp e nós vamos transferir para o nosso caderno de oração. A Elizabeth, ela pede oração para Raquel, para a libertação da epilepsia e cirurgia dentária. E oração por saúde. Como é o nome dela? Elizabeth Oliveira. Elizabeth Oliveira. Cleide Gomes, ela pede oração por Maria, Ana Gomes e família em todas as áreas. Cleide. Ana Regina, ela pede oração para seus filhos, para o seu esposo. E ela pede oração para a vida dela e ela pede uma palavra. E ela é do Rio Grande do Sul. Amém. Que Deus te abençoe, Regina. Ana Regina. Deus te abençoe. Abençoe todos os irmãos aí no sul. Eu imagino o frio que está aí. Deus me guarde. Ana Regina, eu vou estar tirando a palavra para você. Preste atenção. Guarda os meus mandamentos, como a menina dos teus olhos. Provérbios capítulo 7, versículo 2. Guarda os mandamentos do Senhor como a menina dos teus olhos. A menina dos nossos olhos fica bem no meio aqui e olha, ninguém pode tocar nela. E ela está bem guardada aqui. Então a mesma coisa o Senhor quer que você guarde os mandamentos dele. Como a menina dos seus olhos, guarde no seu coração. E tenha certeza de que o Senhor tem coisas grandes a fazer na sua vida. É só você buscar e confiar no poder glorioso desse Deus. A Silvana da Graça pede oração para a casa dela, para ela e para a casa dela. Silvana da Graça. Deus te abençoe, Silvana, e creia na vitória. Para ela e para a casa dela. Isso. O Márcio Roberto pede uma palavra. Márcio Roberto, que Deus te abençoe, Márcio. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Glória a Deus. O Pai ama o Filho. Quem é o Pai? Deus é o Pai. O Filho é Jesus Cristo. E Deus Pai entregou todas as coisas nas mãos de Jesus Cristo. E com certeza, através de Jesus Cristo, nós obtemos a vitória. Nós temos certeza da vitória. Então, creia na vitória que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e a sua família. E não desanime. Não desanima, não desista de servir a Deus, de andar na presença de Deus. Continue caminhando, fique firme, porque o Senhor tem coisas grandes ainda para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, leia, e o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Ângela Benucci, ela pede oração pela família. Ângela, oração pela família. Glória a Deus. Gabriela Souza pede uma palavra. Oração pela família da Ângela. Gabriela Souza é a palavra. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Leia Tiago, a carta de Tiago no capítulo 4. Leia o capítulo 4 todo e você vai entender melhor. Mas cada vez que alguém se aproxima de Deus, ele se aproxima também. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo, se achegue a Deus, se aproxime dele, busque mais a ele, esteja mais na presença dele, se ocupe mais em ler a palavra de Deus, em meditar nela, em orar, em consagrar a sua vida a Deus, e ele vai se chegar a você, ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Busca ele, que ele vai, com certeza, operar de uma maneira especial. Glória a Deus. Leia Tiago, capítulo 4. Angélica Oliveira, ela pede oração para a mãe dela. Angélica. É para Deus quebrantar o coração dela e o coração da mãe dela.
Glória a Deus, quebranta, Senhor, o coração de todos nós, Angélica. Quebrantamento de coração. Nosso Deus é poderoso para fazer a obra. Glória a Deus. Nós vamos daqui a pouco estar orando, clamando ao Senhor. Só que não vou orar sozinha não, e vocês precisam orar junto comigo. Estamos orando e confiando no poder maravilhoso desse Deus que nunca falhou e jamais vai falhar. E não vamos esquecer de interceder por Israel. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por Israel, para que o Senhor tenha misericórdia. Só Deus para colocar a mão, só o Senhor para fazer uma obra ali em Israel. E ali em Gaza também. E agora, mais coisas estão acontecendo em Israel que o Senhor precisa colocar a mão, que vai com certeza prejudicar o mundo todo. Mas o nosso Deus é aquele que ouve e responde a nossa oração. Nós não somos um grupo muito grande, nós somos um grupo... eu sei que esta live ela chega a vários lugares, a vários estados, a vários países. E aqui no Brasil, nos lugarejos, nas aldeias, onde quer que tiver pessoas, essa live tem conseguido chegar. E em outros países também. E nós sabemos que estamos um grupo de oração. Formamos, o Senhor nos deu esse grupo de oração. Então nós precisamos unir a nossa fé no nome do Senhor Jesus. Interceder por Israel. Interceder pelas nações em guerra. Para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor, se ainda não é tempo dessa guerra, que o Senhor faça cessar essa guerra. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo todo, porque nós temos percebido que as grandes potências estão se unindo, querendo se unir para uns querendo que a guerra se acabe e outros provocando mais confusão no mundo. E nós sabemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo na face de toda a terra, mas sabemos também que para tudo o Senhor tem um tempo e temos que clamar ao Senhor, a igreja tem que orar, a igreja tem que se preparar, porque o mundo está muito descuidado, está alheio àquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra. Os sinais estão se cumprindo. A igreja precisa acordar, precisa se despertar, para estar buscando mais a Deus, para estar se colocando mais na brecha, em favor daqueles que estão perecendo, em favor daqueles que estão vivendo situações difíceis. Porque a gente vê a situação das nações que estão em conflito e a gente não se preocupa muito porque, graças a Deus, a gente está em paz. Mas a gente tem que se preocupar sim, porque são seres humanos que estão sendo destruídos e são seres humanos inocentes que não têm nada a ver com a guerra. Glória a Deus. E como igreja nós não podemos cruzar os braços. Ou então fazer de conta que nós não estamos vendo. Como a palavra nos fala no livro de Provérbios. Nós não podemos ficar como se nada tivesse acontecendo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer de conta que a gente não está vendo aqueles que estão sendo conduzidos para a morte. Estão sendo conduzidos para a morte. No nosso país é a violência que está imperando. A violência, a destruição. E nós temos visto o adversário fazendo o seu papel, fazendo aquilo que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir. Porque foi para isso que ele veio. E o papel da igreja? Será que como igreja nós estamos fazendo o nosso papel? Será que estamos fazendo a nossa parte? Ou estamos
apenas como espectadores, como alguém que está só assistindo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão da sua igreja. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se a igreja orar, Deus pode mudar sentenças, Deus pode mudar situações. Mas ultimamente é o que a gente menos vê. É a igreja se preocupando em orar, em buscar mais a Deus, em buscar mais o Senhor. Eu me lembro de que assim que eu me converti, a gente ia a cultos de oração. Inclusive, a gente participava de culto de oração no nosso ministério. E as pessoas tinham prazer de ir à igreja quando se falava que era culto de oração. As pessoas compareciam e as pessoas tinham aquela sede de buscar a presença de Deus, de buscar o batismo com o Espírito Santo. A igreja tinha aquele desejo de participar de uma vigília, de participar de uma consagração. E era tremendo o poder de Deus, era muito grande no nosso meio. E a gente saía saciado, a gente saía cheio do poder de Deus. E durante essas vigílias havia batismo com o Espírito Santo, havia libertação, transformação de vidas. Mas hoje eu percebo que as pessoas hoje, eu creio que falam com Deus correndo. Chega correndo em casa, sai correndo e às vezes não dá tempo nem de orar. E às vezes pela manhã também sai correndo para o trabalho, não dá tempo nem de orar. E as coisas estão ficando cada vez piores. E às vezes a gente quer que o Senhor faça determinadas coisas na nossa vida, mas nós não queremos perder tempo. Nós não queremos parar para orar. Nós não queremos nos colocar na brecha. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 24, o versículo 11 diz assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. E o versículo 12 diz: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Aquele que pondera os corações é o Senhor. Será se ele não está considerando? Quando nós pensamos que nós não temos nada a ver, é lá no outro país que está acontecendo isso, está acontecendo esse tumulto todo com aqueles que são imigrantes ali nos Estados Unidos, está acontecendo toda aquela situação com eles ali, e a gente pode ficar aqui no Brasil dizendo, mas eu não tenho nada com isso, não sou eu que estou lá, não é meu parente, né? Porque só dói na gente quando é nosso parente ou quando é com a gente. Mas como igreja, nós temos que orar. Porque o adversário ele se aproveita de situações. Ele pode se aproveitar desta situação que está acontecendo com os imigrantes para matar pessoas, para tirar a vida de pessoas. E sabemos que tem muitos brasileiros nos Estados Unidos. E muitos deles estão lá ilegais, como de outros países. Então, como igreja, é nossa obrigação clamar por eles, pedir misericórdia a Deus.
para que Deus tenha compaixão deles, o Senhor não deixe eles perderem a vida porque foram para os Estados Unidos, porque o sonho das pessoas é, se for para os Estados Unidos, lá tudo vai melhorar, lá eles vão ter uma vida próspera, lá eles vão ser muito abençoados, e todo mundo, houve um tempo que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, todo mundo queria ir para outros países. Mas o nosso Deus, Ele pode nos abençoar onde quer que nós estivermos. Não é só nos Estados Unidos que Deus abençoa, não. Ele pode abençoar você aqui no Brasil também. Então, devido a essa situação, agora a gente está vendo a situação daquele povo, a luta que eles estão enfrentando, alguns estão sendo presos, porque estão vivendo lá ilegalmente. E que Deus tenha misericórdia dos brasileiros que estão lá, dos nossos irmãos que também estão lá. Que Deus tenha compaixão. E nós não podemos ficar de braços cruzados e dizer, eu não sabia, eu não sei. Não sei o que está acontecendo lá, eu não quero saber, problema de quem está lá. Não. Como igreja, nós temos que sentir a dor do próximo. Eu sempre falo isso. Se nós não conseguimos sentir a dor do próximo, então não somos servos de Deus. Não somos de Deus, porque Deus, Ele sente a nossa dor. Quando nós choramos, Ele também chora. Alguém pode até dizer, mas como que Deus chora? Chora. Jesus chorou quando Ele se aproximou do túmulo de Lázaro. E que Lázaro estava morto, Maria e Marta estavam chorando e Ele chorou também. E Ele chorou quando Ele entrou em Jerusalém. E Ele viu a situação de Jerusalém, e naquele tempo Ele já profetizou sobre o que ia acontecer no final dos tempos a Jerusalém. E nós temos visto como o povo judeu tem sido um povo sofrido. E nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar. E como servos de Deus, nós não podemos ver o sofrimento do nosso irmão, a dor do nosso irmão e ficarmos alheios, ficarmos tranquilos, vendo o mundo do jeito que está. O mundo na situação que está. A situação da violência aumentando cada dia. As pessoas sendo mortas por R$2. Sendo mortas por causa de uma corrente, por causa de um brinco. Sangue de Jesus tem poder, que ganância do inferno. Que coisa maligna do inferno. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e de todas as nações que estão em guerra, que estão em conflito. Que o Senhor tenha misericórdia dos imigrantes ali nos Estados Unidos, dos brasileiros que estão ali, dos outros, das pessoas de outros países. Porque nós estamos vendo, a palavra de Deus diz que nós não podemos dizer que não estamos vendo. Não, e se disseres, eis que não o sabemos. Quer dizer, às vezes as pessoas acham melhor ignorar, melhor falar que não sabe, do que ajudar. Tá sofrendo? Não estou sabendo, não. Estou sabendo que fulano está passando por isso, não. Às vezes frequentando o mesmo ministério, frequentando a mesma igreja. Não sei se tal irmão está passando por essa situação, não. É mais fácil falar que não sabe do que estender a mão e ajudar, né? Mas o Senhor, Ele vê todas essas coisas. A palavra de Deus diz, livros que estão sendo destinados à morte. E salvos que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se você pode fazer alguma coisa pelo seu próximo, pelo seu irmão, faça. Se você pode orar por ele, ore. De repente você não pode fazer nada, mas você fala, irmão, eu não posso fazer nada, mas eu posso orar.
Glória a Deus, porque através da sua oração, Deus vai trabalhar na vida dele, na vida daquelas pessoas ali nos Estados Unidos, na vida daquelas pessoas ali na faixa de Gaza e também, agora, também surgindo outros problemas envolvendo Israel e outra nação. Então precisamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, a palavra diz, o Senhor, a palavra interrogando, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Com certeza. O que o ser humano semear é o que ele vai colher. Se você ignorar o sofrimento do seu próximo, quando você estiver sofrendo, as pessoas também vão te ignorar. Se você não estender a mão para ajudar o próximo, para socorrer o faminto, você não sabe o dia de amanhã, porque o mundo é como uma roda gigante. E a roda gigante, ela roda, né? Quem já subiu numa roda gigante, quem já teve o privilégio de subir numa roda gigante, ela gira e conforme ela vai girando, a gente vai mudando de posição. Então, nós subimos na roda gigante, lá no chão. E de repente, quando a gente vê, a gente está lá em cima, lá nas alturas. Mas depois volta de novo para o chão, depois torna a subir de novo. É assim. A vida é assim. De repente, hoje, você está numa posição elevada, você está lá em cima. Então, você está lá em cima, você pensa, eu estou aqui em cima, quem estiver lá embaixo que se dane, quem estiver passando necessidade que se dane, quem estiver sofrendo que se dane, eu estou bem, minha família está bem, está tudo bem. E quando a coisa não estiver bem? E quando você, de repente, pode começar também a passar necessidade? E de repente você também pode estar precisando de socorro. Como é que vai ser? Quem é que vai te socorrer? Se Deus não enviar alguém, se Deus não tocar no coração de alguém para te ajudar. Então temos que pensar bem. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Ela é infalível. O que nós semearmos é o que nós vamos colher mais tarde. Eu já vi pessoas semear coisas boas. E hoje que eles precisam, eles estão colhendo coisas boas. Por isso devemos semear. Devemos semear coisas boas, devemos ajudar o nosso próximo, socorrer aquele que está precisando. Ah, mas dá muito trabalho ajudar os outros. Dá muito trabalho ter que orar pelos outros. Amanhã pode ser você. E Deus vai se lembrar de que você ajudou alguém. Amanhã pode ser alguém da sua família. Mas você ajudou alguém. E alguém da sua família, de repente, vai estar precisando. E o Senhor vai ajudar alguém para ajudar aquela pessoa, porque faz parte da sua família e você semeou. O que nós semeamos durante esse tempo que estamos vivendo aqui na terra vai servir para nós colhermos e para todos os nossos descendentes colherem. Por isso, lembre-se de semear boa semente. E lembre-se de ajudar o próximo e de estender a mão para socorrer o necessitado e o aflito. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vamos estar orando então, vamos estar buscando a presença do Senhor, porque o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor. Então coloque diante do Senhor a sua necessidade e tenha certeza da vitória. Vamos orar para que o Senhor abra as portas que estiverem fechadas para você, para que o Senhor envie socorro. Você que precisa do socorro da medicina, você que precisa do socorro na justiça, o nosso Deus é fiel e Ele pode te socorrer. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço.
Porque apesar da noite estar tão fria, nós estamos aqui na tua presença, não para a nossa glória, mas é para a glória do teu santo nome. E eu oro agora juntamente com os teus servos, Senhor. Eu clamo pelo teu socorro, porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, que é Criador do céu e da terra. Senhor, socorre o aflito, socorre o necessitado. Socorre aquele que está acamado, aquele que está no leito de dor, o que está hospitalizado, o que está encarcerado. E todos aqueles, meu Pai amado, que estão sofrendo a dor da perda, e aqueles que precisam ser consolados. Envia consolo nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Acalma, Senhor, cada coração aflito, necessitado. Eu repreendo, Pai, todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora toda a obra maligna das trevas. Eu repreendo toda a ansiedade em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz para lançarmos sobre ti as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Então cuida, meu Pai, desta pessoa ansiosa. Cuida, meu Deus, e acalma, Senhor, este coração. Acalma, Senhor, esse psicológico, esse emocional, dai domínio próprio, dai controle mental, espiritual, psicológico e emocional. Visita, Deus, agora. Visita cada lar, cada família. Visita aqueles que pediram a nossa oração. Aqueles que moram perto, os que moram longe, Senhor, visita cada um. Aqueles que estão em outros estados, outros países, que o Senhor coloque a tua mão. Nós não podemos chegar lá, mas o Senhor pode. Nós não podemos entrar neste lar onde essa mulher está sobre uma cama enferma, mas o Senhor pode. O Senhor pode tocar na raiz da doença e destruí-la. E abençoar esta vida com toda sorte de bênção. Meu Deus, eu repreendo o mal que estiver atuando nesta casa onde a minha voz está chegando. Repreendo o espírito de contenda, o espírito da inveja, da confusão, da discórdia, da desunião, caia por terra. Vá para o abismo em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, os hospitais, visita as enfermarias, os centros cirúrgicos, visita as UTIs, Senhor. Coloca a tua mão, tenha compaixão daqueles que estão ali precisando do socorro do Senhor. Visita, Deus, e opera para a glória do teu nome. Entra, Senhor, com salvação, cura e milagre nos lares, nas famílias aqui representadas. Confirma a bênção, confirma a vitória sobre aqueles que já passaram os nomes, meu Pai, daqueles que precisam de oração e aqueles que vão colocar no nosso WhatsApp no decorrer do dia. Que o Senhor já esteja operando, já esteja abençoando de uma maneira toda especial para a honra e glória do teu nome. Eu oro por aqueles que estão desempregados e eu peço que o Senhor abra uma porta de emprego de excelência. Que o Senhor prepare tudo que eles precisam e supra cada necessidade. Eu oro por aqueles, meu Pai amado, que estão encarcerados. Tu não criaste o ser humano para viver encarcerado, para viver preso. O Senhor criou o ser humano para o louvor da tua glória. Por isso, coloca a tua mão, Senhor, e faça a obra na vida daqueles que estão nas prisões públicas, nas prisões estaduais e federais. Coloca a tua mão, Senhor, tenha misericórdia. Muitos estão ali inocentes. Então, Senhor, faça a justiça. Visita também cada processo na justiça. Aqueles que estão precisando, meu Pai, da restituição daquilo que foi tirado deles como aposentados. Meu Deus, envia a solução para esta situação. E traz de volta, meu Pai, tudo aquilo que é nosso por direito. Entra, meu Pai, com providência, com provisão, livramento e proteção. Guarde e proteja cada lar, cada família onde a minha voz está chegando. E todos aqueles que estão comigo neste propósito desde 2020. E aqueles que entraram agora em 2025. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Eu oro por toda a minha família, meu Pai, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Que o Senhor visite, que o Senhor salve, cada um liberte e transforme.
Em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Pai, o teu poder. Esteja conosco, Pai, esteja com a tua igreja. Não nos deixe dormir, Senhor. Nos mantenha acordados espiritualmente. Que possamos dormir o sono do justo para descanso, mas que possamos permanecer acordados espiritualmente, porque queremos estar em pé na tua presença no dia glorioso da tua vinda. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos e te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te proteja. Senhor, nós oramos também por Israel. Nós clamamos por Israel. Nós pedimos que faça cessar, Senhor, aquela guerra. Em nome de Jesus Cristo, oramos por todos aqueles que estão sofrendo com as guerras. Ali na Ucrânia também, Senhor, faça a obra. É no nome de Jesus Cristo. Oramos pelos familiares, meu Pai, daquele avião que caiu ali na Índia. Oh Deus, manifesta, Pai, o teu poder e envia socorro do céu e socorro da terra. E consola e conforta o coração, meu Pai, daqueles parentes. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder, Senhor. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.